Essa semana eu estava vendo uma reportagem no Bom Dia São Paulo sobre atrasos e fila para atendimento num posto de saúde em São Bernardo do Campo, né, em São Paulo. E eu achei interessante aquilo porque lá contava que as pessoas vinham, chegavam na frente do posto coisa de 2 horas, 3 horas da manhã para poder pegar o atendimento no horário, não sair tão tarde, né, porque a regra é que se você chega lá às 7 horas, que é o que está marcado, você provavelmente vai ser atendido lá pelas 9h30 e 10 horas você vai ter saído. Então, ah, enfim, as pessoas prezavam por esse atendimento mais cedo, né? E eu tava lembrando que, assim, tive uma experiência uns anos atrás trabalhando num ambulatório de especialidades, né? E eu queria contar um pouquinho do que eu passei lá, porque às vezes a gente comenta do SUS, mas eu não entende direito como é que isso afeta a gente, como é que isso de fato funciona. Então eu lembro que, assim, para começar, o ambulatório de especialidades onde eu trabalhava, ele seria o lugar onde o posto encaminha para a especialidade que você quer, que você precisa. Então seria ortopedia, cardiologia, aquilo que o clínico geral manda você para você fazer seu tratamento. Trabalhei em setores diferentes. No começo eu trabalhei num setor que cuidava dos exames, né, que os médicos pedem e tal, exame de tomografia, ressonância, esses exames que costumam demorar. Então, ao que tudo indica, na época assim, quando eu cheguei, eles estavam tentando organizar um pouquinho tudo que estava para trás, porque começou a ter mutirão de exames. E aí eu lembro que eu chegava lá, eu pegava as guias, né, de encaminhamento, e eu lembro que eu olhava assim, trabalhava lá em 2019, como eu disse. E tinha gente que estava esperando exame desde 2011, 2010, 2015 e por aí vai. Então, qual que foi a minha primeira função? Eu chegava lá e eu tinha que ligar para aqueles números das guias, entender qual que era a situação atual daquele paciente e se ainda precisava. Então, encontrei vários tipos de situação. Então, situações desde era uma tomografia de crânio, uma suspeita de câncer, e quem atendeu foi a filha da paciente e a mãe já tinha morrido de câncer. Ou então, o contrário, a mãe estava viva, mas teve que procurar meios assim próprios para custear a cirurgia, tratamento. Tava até provavelmente ali na justiça e tal. Eu sei que 90% das respostas que eu tinha eram respostas negativas. Então eu ficava, caramba, uma pessoa que tá com suspeita de câncer foi no médico em 2011, 2012 e quase 10 anos depois não teve uma resposta. Muito estranha, né? E não tem nenhuma urgência envolvida nisso. Então aquilo realmente eu achei muito complicado. E tinha gente também que, por exemplo, não era algo tão grave, sei lá, algum caso de ortopedia, e eu ligava e perguntava assim, vamos supor, o exame inicialmente era pro braço direito. Olha, aqui eu tenho um encaminhamento, a senhora ainda tem interesse, melhorou? Olha, o meu braço direito, ele tá tranquilo, só que aí é o braço esquerdo que eu tô precisando. E aí a pessoa já queria emendar, né, porque sabe que demora o pedido de exame. E aí, em algumas dessas vezes assim, a pessoa até emendava mesmo. Ia lá, pegava a guia, marcavam e, sabe, era como se estivesse aproveitando uma promoção. Então já tinha uma grande falha nisso, né? Nessa distribuição de prioridade e de atendimento dos exames. Aí outro setor que eu trabalhei foi, acho que o setor que eu fiquei mais tempo, que foi o atendimento ao público. Então assim, o que eu fazia? Eu atendia o público e marcava consultas, tinha a questão de você organizar os prontuários dos pacientes quando eles iam para lá. E aí eu lembro que assim, foi o lugar mais caótico que eu trabalhei, porque lá funcionava desse jeito, como a reportagem tinha falado. Você chegava lá às 7 horas da manhã para abrir, para ir trabalhar, e já tinha uma fila virando a esquina de pessoas, e as pessoas
chegavam lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Muitas das pessoas que iam não era nem da cidade, às vezes era da zona rural, aproveitava uma condução que saía 7 da manhã e voltava 5 da tarde, 7 da noite já, e ficava o dia inteiro só para aquela consulta para marcar o retorno da especialidade que a pessoa precisava. Só que qual que era o problema? Por que que isso acontecia? Porque assim, vamos supor, você vai para o posto e você fala, olha, conversa com o clínico te encaminha para um neurologista. Então você vai encaminhado, você ia lá para essa especialidade, passar com o neurologista. E vamos supor que ia você e mais 14. Eram 15 consultas de posto por dia que o neurologista atendia. Quando você passava, depois que você passava, você tinha que ir lá onde eu ficava na recepção e marcar o retorno. Tudo bem. O problema disso era que abriam por dia 5 vagas de retorno. Então você faz as contas. 15 pessoas iam passar direto no posto. Quando saíam de lá, as 15 tinham que marcar o retorno. Só tinham 5 vagas. Resultado, essas 10 pessoas que sobraram tinham que ir no outro dia para pegar mais 5, disputar por 5 vagas. Porém, é uma bola de neve, porque as 10 pessoas do dia anterior iam competir com mais 10 pessoas do dia que passaram ali. E isso foi virando uma bola de neve, uma bola de neve. Só era assim que acontecia. Isso com o tempo ficou caótico. Teve dia assim que a gente teve que atender coisa de 400, 500 pessoas ali na recepção. E você tinha que lidar com aquilo. Tinha algumas especialidades que tinham 5 vagas, que tinham 7 vagas, 4 vagas, 3 vagas. E eram especialidades importantes, como neurologia, tinha dermatologia também, oftalmologia, que muita gente passava naquele médico, precisava do retorno e não conseguia marcar. Então era algo muito, muito tenso, era falta de organização mesmo. Como você consegue não fazer as contas de que como isso vai se acumular, como o Estado, como a prefeitura não vai conseguir dar conta disso. E eu lembro que em algumas situações eram muito complicadas, porque, por exemplo, você ia marcar o retorno era para daqui 3 meses. Você ia lá na segunda-feira, no dia 20, exemplo. Só que daqui 3 meses, no dia 20, era um feriado. Então você, na semana passada inteira, toda vez que acabavam as vagas, as pessoas vinham falar com a gente, moço, pelo amor de Deus, olha, eu preciso, olha, eu venho aqui, eu tô aqui desde tal hora, e a gente era orientado a falar assim, olha, vem amanhã, vem na segunda, olha, segunda-feira vai dar certo, vai abrir 5 vagas e tal. E aí, caía nessa segunda-feira, aonde daqui 3 meses ia ser feriado. Não abria vaga. Então você imagina que você tinha mandado a semana inteira as pessoas irem lá na segunda-feira porque ia abrir vaga, e na segunda-feira não abre vaga. E aí, o que acontece? Porque assim, quem organiza esse sistema? Não é a gente. Eu trabalhava lá como estagiário, tinha outros estagiários, tinha um pessoal que trabalhava lá, só que a gente era linha de frente. E quem tinha que ouvir tudo, ouvir ameaça, ouvir xingamento, era a gente. E não tinha como a gente, não tinha o que a gente fazer, a gente não tinha poder sobre isso. Então, eu lembro que tinha uma desorganização tremenda sobre isso, e decidiram mudar esse sistema no meio disso tudo. Então falaram assim, olha, a gente vai pôr num sistema lá do SUS, esse sistema automaticamente, quando você passasse no médico pelo posto e tivesse que marcar esse retorno, você, automaticamente o sistema ia marcar, mas não avisaram a gente. Então teve um período aonde a gente entrava, segunda-feira, abre o computador, abre o sistema, vamos ver as vagas que tem. 0 vagas para tudo. Tá, gente, olha, a gente não sabe o que aconteceu, porque ninguém tinha orientado a gente. Vem amanhã. No outro dia, 0 vaga. Eu sei que ficou quase uma semana nisso, o pessoal já tava assim, revoltado. E até que finalmente orientaram a gente, pediram para orientar os pacientes, pediram para os médicos, as enfermeiras da unidade orientar e falar, não precisa ver mais. Não precisa ver mais porque vai marcar automático. E claro que isso foi ali como é uma mudança muito brusca, né? Você saía dali antes
com sua consulta remarcada, e você não vai mais sair, você não vai saber quando, você vai ter que esperar alguém ligar para você. Então foi todo um processo muito complicado. E aí eu lembro que assim, você vendo as pessoas conversando sobre isso, principalmente numa faculdade sobre saúde, né, da área da saúde, e você vê como tem muita gente que não imagina como isso é. Não imagina que, por exemplo, você está ali para servir, até mesmo o médico. O médico está ali para servir. Sendo um médico bom, sendo um médico ruim, um médico que dorme, que não dorme, enfim, no plantão. Eles estão ali porque tem uma gestão, porque tem uma gerência por trás. E muitas vezes essa gestão não conversa com a parte prática do negócio. Só que o paciente, ele não entende. Ele está ali, ele está vendo o médico na frente dele, ele está vendo o enfermeiro, ele está vendo, enfim, vários profissionais da saúde na frente dele, mas ele não está vendo o cara que realmente é responsável por aquilo. E isso acaba sobrando para quem está ali. Então eu vi essa notícia, vou tentar pôr essa notícia aí na descrição, tentar colocar essa notícia nos comentários, para vocês darem uma olhada, ver certinho e a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, como a gestão pública interfere diretamente na questão da saúde. Muitas vezes pode ser o profissional, pode ser, mas muitas vezes não é o profissional da linha de frente. Ele está ali porque tem uma orientação, tem uma organização que ele tem que seguir e ele não pode realmente fazer nada. Às vezes a pessoa vai lá, briga, quebra, não sei o quê, e às vezes na pressão você consegue uma consulta, você consegue um tratamento diferenciado, mas é porque, querendo ou não, além de profissional de saúde, você é humano, você tem medo de repente, acontecer alguma coisa, você apanhar, tomar um tiro, você tem família em casa para cuidar. Então, querendo ou não, às vezes você abre uma exceção, não sei. Mas é muito triste isso, muito complicado. Eu queria cada vez mais estar fazendo vídeo desse tipo para a gente ter uma conscientização assim do que a gente realmente passa e o que não é mostrado para nós. Só mostrado superficial e a gente acaba às vezes até pegando do lado errado como essas coisas acontecem.